Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez reunidos para esse estudo semanal e diário do Evangelho e das leituras da missa. Esta semana temos um privilégio, o de conhecer melhor a Jesus. Qual é a melhor maneira de conhecer uma pessoa? É conhecendo o que ela diz, o que ela pensa, quais são os seus valores. E nós teremos, durante essas próximas 2 semanas, a oportunidade de conhecer o pensamento de Cristo. O que ele pregava, o que ele defendia, quais eram os seus valores. Aliás, quais são os seus valores. O que ele prega ainda hoje para nós. Então hoje, a passagem do Evangelho começa assim, que Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Durante essas 2 semanas, enquanto abrimos esse vídeo e lemos a palavra, Jesus vai estar abrindo a boca para nos ensinar. E uma grande lição desse mestre Jesus, desse professor, é o Sermão da Montanha. É justamente esse o tema das leituras do Evangelho nas próximas 2 semanas. Começaremos já desde o capítulo 5, porque o Sermão da Montanha são apenas 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. São justamente esses os temas dos Evangelhos durante essas 2 semanas. Então eu te convido a fazermos esse estudo das bem-aventuranças, esse estudo do Sermão da Montanha, para conhecermos o que é que Jesus pede de nós, que tipo de religiosidade Ele espera de nós, que tipo de atitudes no dia a dia Ele espera de nós. Essa comparação entre o Antigo e o Novo Testamento que Ele faz aqui nesse Sermão da Montanha. É tão importante esse sermão, irmãos, que estaremos estudando nessas semanas, que conta-se que Mahatma Gandhi, um líder indiano, hinduísta, eu acho, a religião dele, ele, estudando na Inglaterra, teve contato com o Evangelho e com o Sermão da Montanha, e aquilo o impactou fortemente. E muito do que ele fez na Índia com relação à não violência, a protestos sem usar da violência, muito se acredita que é baseado no Sermão da Montanha. A tal ponto que um dia perguntaram a ele, mas se você é tão importante, por que é que você não se torna cristão? E aí ele respondeu, de certa maneira, que porque eram justamente os cristãos ingleses que oprimiam o povo indiano naquela época. Houve grandes chacinas de indianos promovidas pelas forças armadas inglesas lá. Então, a imagem que esses cristãos deixaram na mente de Mahatma Gandhi o impediam, infelizmente, de se tornar cristão. Mas fica aqui o registro de que muito do que ele fez lá foi baseado no Sermão da Montanha. Assim, nossa vida também tem que ser baseada nesse Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha é um compêndio de tudo que Jesus ensina. De tal forma que, se nós perdêssemos a Bíblia, de alguma forma, e nos restasse apenas esses 3 capítulos de Mateus, isso já seria o suficiente para produzir uma multidão de santos a caminho do céu. Bom, não somente isso, nessas 2 semanas também estaremos estudando a figura de um grande personagem que é admirado, que é venerado também entre os carmelitas, que é o Elias, o profeta Elias, chamado lá no Carmelo de o Santo Profeta. Elias, o Santo Profeta. Elias, ele aparece em algumas partes do Evangelho. Lá na cruz, diziam que Jesus estava clamando por Elias. Quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor, apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, Elias é muito importante. E é bom que nós conheçamos quem foi esse Elias tão falado nos Evangelhos, tão falados na época de Jesus, colocado ali ao lado de Moisés, conversando com Jesus. Nós teremos a oportunidade agora, nessas 2 semanas também, de conhecer na primeira leitura, no livro dos Reis, a história do profeta Elias. Olha só que semanas maravilhosas nós teremos. Vamos começar então? Vamos começar com a primeira leitura, que vai nos apresentar o profeta Elias. Elias de pé na presença do Deus de Israel. Leitura do primeiro livro de Reis, capítulo 17, de 1 a 6. Naqueles dias, o profeta Elias, tesbita de Tesbe, de Galaade, disse a Acabe: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos
nem orvalho, nem chuva, senão quando eu disser. Nossa, já começou assim? Ele está declarando que vai acontecer uma grande seca e que ele vai determinar o fim dessa seca. Olha só, não haverá nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Versículo 2. E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos: parte daqui e toma a direção do oriente, vai esconder-te junto à torrente de Carite. Junto à torrente, ou seja, vai ter seca ali. Mas Deus vai esconder Elias no lugar onde tem uma torrente, uma fonte de água. Então Deus pediu para ele, ordenou que ele fosse se esconder ali junto à torrente de Caride, que está de frente ao Jordão. Lá beberás da torrente. E eu ordenei, olha só, ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado. E foi morar junto à torrente de Caride, que está defronte do Jordão. Presta atenção, irmão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde. E ele bebia da torrente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa, como já começa forte a história de Elias. Uma pessoa que tem o dom profético de declarar o fim de uma seca. E que é alimentado por Deus. Milagrosamente, os corvos lhe traziam pão e carne, enquanto ele estava ali exilado, escondido. Olha que tipo de pessoa nós vamos conhecer nesse Elias. Então, amanhã nós continuaremos a história de Elias. Amém? Vamos agora ao Salmo. Salmo 120. Esse salmo é lindo, gente, maravilhoso. Do Senhor é que vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e a terra. Parece Elias orando, né? Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. E agora vem uma passagem muito conhecida de nós católicos. Diz assim: eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Nós rezamos muito essa ejaculatória, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Quem é? Deus. O Senhor te guardará de todo mal. Recebe essa palavra profética agora. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar de tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Para os montes levanta os olhos. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A aclamação ao Evangelho é baseada em Mateus 5, 12. É do Sermão da Montanha. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegrai-vos vós todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus, que um dia tereis. Evangelho. Bem-aventurados os pobres em espírito. E aqui nós vamos então começar esse estudo dos ensinamentos de Jesus. Começando do capítulo 5, é o início do Sermão da Montanha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mateus 5, de 1 a 12. As bem-aventuranças. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se. Jesus começou a ensiná-los. Aqui não está essa expressão, mas em outras traduções sim. E abrindo a boca os ensinava. Lembra-se quando Deus, abrindo a boca, disse: haja luz, faça-se, façamos. Tudo isso vem do momento em que Deus abre a boca. Pois bem, meu irmão, agora durante esse estudo que nós faremos a partir de hoje, do Sermão da Montanha, Jesus estará abrindo a boca para nos ensinar. E me tocou muito essa frase aqui, que os discípulos aproximaram-se.
Todas as vezes que você abre esses vídeos nossos, você está se aproximando do Senhor, está se aproximando da meditação da Palavra de Deus. E aí, quando você se aproxima, Deus, Jesus, abre a boca e nos ensina. Que seja bem-vindo, Senhor, os vossos ensinamentos. Eu quero conhecer Jesus. E que melhor forma de conhecer Jesus se não conhecendo o seu pensamento sobre tudo que ele fala, sobre tudo que ele prega. Então ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. O que significa isso? Eu fiquei muito tempo assim, com essa dúvida no coração, embora ache a expressão muito bonita, bem-aventurados. E esse foi o primeiro texto que eu tive contato no Evangelho. Eu tinha ganhado uma Bíblia pequenininha dos Gideões, né? Eles distribuíam nas escolas, e eu tinha aquela biblinha de bolso. E aí o primeiro livro daquela Bíblia era Mateus. E quando eu me deparei com Mateus 5, as bem-aventuranças, aquilo me soou como uma poesia, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos. Eu gostava muito de ler as bem-aventuranças, mas eu não sabia qual o significado da palavra bem-aventurado. Depois disseram que também pode ser traduzido por feliz. Felizes os pobres de espírito, felizes os aflitos, felizes os que são perseguidos. Tá bom, mas ainda não chegamos exatamente ao que significa esse bem-aventurados. Bem-aventurados vem de ventura ou aventura. O que é aventura? Uma sorte, é o que vai acontecer lá na frente. Se você impõe um objetivo e você atinge, você foi bem-aventurado. Se você não atingiu, deu tudo errado, é uma desventura. Então, ventura é quando dá tudo certo, desventura é quando dá tudo errado. Há pouco tempo atrás tinha um filme baseado em um livro chamado Desventuras em Série, ou seja, quer dizer que muitas coisas ruins aconteceram ao longo da história com aqueles personagens, foram desventuras. Agora, quando dá tudo certo, são venturas, é uma sorte. Portanto, quem tem um final feliz é um bem-aventurado. Ele não teve desventura, ele teve uma aventura feliz. Daí a gente diz também que quando alguém consegue um objetivo, a gente diz, olha, ele foi feliz naquela tentativa porque ele conseguiu. E quando não consegue, olha, ele foi infeliz nessa aí porque deu tudo errado. Então, tanto a palavra feliz como bem-aventurado significam que alguém chegou a um ponto feliz. Eu não vou dizer final feliz aqui para o Evangelho, não cabe, porque nós não acreditamos no final, nós acreditamos numa vida eterna, o que é muito melhor. Então nós teremos uma vida eterna feliz, nós seremos bem-aventurados, nós empreendemos uma luta de vida, de santidade e conseguimos chegar ao céu. Bem-aventurados são esses, glória a Deus. Hoje na igreja, as pessoas que são ótimos exemplos de que conseguiram viver o Evangelho, são declarados bem-aventurados. Isso ainda antes de chegar a serem declarados santos. Olha, não podemos dizer ainda que fulano foi santo, mas com certeza ele já foi um bem-aventurado, porque ele conseguiu viver o Evangelho de forma que nós queremos que ele pode chegar ao céu, né? Bem-aventurados. Ô Senhor, se eu conseguir pelo menos ser bem-aventurados, já vai ser uma grande glória. Vamos voltar aqui ao que Jesus ensina. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por que em espírito? Porque muitas vezes a pessoa pode ter muitos bens, mas ela se coloca humilde diante de Deus, o mendigo das graças de Deus. Uma pessoa desapegada dos bens, ela pode até exteriormente não ser pobre, mas interiormente sim, pobre em espírito, né? Assim como pode ter pobres orgulhosos, soberbos, autossuficientes. Então Jesus já vai no coração, pobre em espírito, tendo bens ou não tendo bens, se ele se coloca humilde diante de Deus, mendigo de Deus, ele é pobre em espírito. Só que ele faz um contraste entre pobreza e possuir um reino. E aí esse contraste é maravilhoso, porque se eles são pobres em espírito, lá no reino dos céus eles possuirão o reino. É bem o contrário, né? Versículo 3.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui estamos falando da justiça de Deus. As pessoas que querem ver implantado o reino de Deus, a justiça de Deus no mundo, serão saciados. Ou seja, Deus vai vencer. Amém? Aleluia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui, os misericordiosos são chamados por Jesus de filhos de Deus. Se você tem misericórdia, você está se igualando ao Pai. O Pai tem misericórdia de nós, pecadores, fracos, cabeça dura. O Pai tem misericórdia. E se nós não tivermos misericórdia, nós não alcançaremos misericórdia. Mas Jesus está lembrando aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quanta gente promovendo a guerra, quanta gente promovendo brigas, especialmente aqui na internet, hein? Nas redes sociais. Quanta gente promovendo guerras. Bem-aventurados os que promovem a paz. Aqui estamos nós. Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Tem muita gente que promove guerra no trabalho, na família. Meu irmão, nós só seremos agraciados por Deus se nós promovermos a paz. Só aí nós seremos filhos do nosso Pai que está nos céus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Sempre que Jesus fala em justiça, lembre da palavra de Deus, porque aqui está a lei, certo? Então, quando alguém for perseguido por causa da palavra, quem for perseguido por causa da justiça como tal, serão bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Mentindo. Então, calúnias, difamações. Então, são desventuras terríveis que Jesus está colocando aqui. Olha, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Por quê? Se nós levamos uma vida santa, o que falarem mal de nós vai ser mentira, não é? São Pedro ensina essa receita. Vivam de tal modo que aqueles que vos criticam não tenham razão no que digam. Então, os que mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. São coisas que nos machucam. São coisas que derrubam a nossa alegria. Mas aí Jesus vem e diz assim: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui nós voltamos a nos lembrar de Elias, que nós estamos começando o estudo agora, essa semana toda. Elias foi perseguido, você viu que ele foi exilado, Deus mandou ele para o exílio, onde ele está lá sendo alimentado por corvos, bebendo água da fonte, de uma torrente. Por quê? Porque perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Então, quando acontecer de que por nós estarmos na igreja, estarmos evangelizando, sermos caluniados, perseguidos, nós estamos nos igualando àqueles profetas que vieram antes de nós, aqueles bem-aventurados. Bom, se eles que passaram tantas tribulações são bem-aventurados, que dirá nós também, irmãos? Se passamos aqui críticas, perseguições, falta de apoio, seja o que for, bem-aventurados seremos. Alegrai-vos e exultai. Quero encerrar esse momento dando um testemunho de que certa vez eu fui criticado também na igreja por causa da minha espiritualidade, da minha maneira de orar, de cantar. E aí eu resolvi que eu ia lá brigar com a pessoa. E aí alguém me disse: não, silencia, maior sabedoria é silenciar.
Aí eu fui abrir a Bíblia, mas silenciar, eu estou sendo caluniado. Abri a Bíblia, caiu essa passagem. Alegrai-vos e exultai. Eu falei, nossa, além de ficar quieto, ainda tem que alegrar, porque a recompensa vai ser grande no céu. Então o que eu fiz? Eu peguei a passagem bíblica para defender a minha posição, peguei o catecismo da igreja para defender, fiz uma pregação e pronto, tudo resolvido. Muitas vezes a gente tem que acreditar que Deus nos defende. A gente não tem que brigar com ninguém, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. E a melhor arma contra o inimigo é continuar pregando, continuar evangelizando como estamos fazendo aqui. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.